Vamos falar aqui do assunto do dia. Você sabia que escova de dentes tem prazo de validade? Né, doutora? Doutora Roberta Batitucci. Acertei? Batitucci. Uhum. Batitucci. Tá vendo? A doutora é chique, ela é italiana, né, doutora? Dentista tá aqui com a gente pra gente falar sobre a saúde bucal de uma maneira geral, né? Porque troca de escova tem hora certa para fazer, traz uma diferença enorme na saúde da boca. Então a gente vai ter um papo sobre esse assunto e vai falar de escova de dente, de pasta, de fio dental, né, doutora? Sim. Bom dia! Bom dia. Conta pra gente. Então, a prescrição da higiene bucal, ela deve ser sempre direcionada pelo cirurgião dentista, né? Além da necessidade que o paciente apresenta de estar comparecendo ao consultório a cada 6 meses para evitar qualquer problema, é muito importante que o cirurgião dentista faça a informação e a instrução de higiene bucal ao seu paciente, de forma individualizada, de acordo com cada necessidade do paciente. Pacientes com dificuldades motoras têm uma prescrição diferente de um paciente que tem habilidade motora adequada, né? Então, hoje, para a escova, o que a gente recomenda é a escova mais simples possível, né, com cerdas, um número bom de cerdas, né, as que apresentam mais de 5.000 cerdas são as mais indicadas, e sempre uma escova macia. Então, a escova ela tem que ter um tamanho suficiente para ter acesso para a limpeza. Então, é muito importante que o paciente possa chegar em todas as áreas da boca e que não faça movimentos longos. Quando o paciente faz movimento muito longo na escovação, ele acaba desgastando os dentes. Então, a gente indica que a cerda entre na escova com movimentos curtos e depois o paciente faça um movimento de varredura para tirar o biofilme que foi acumulado naqueles dentes. Em 24 horas, o biofilme ele se torna uma estrutura organizada e o paciente não consegue mais remover. O que é biofilme? Biofilme é a placa bucal, uma forma mais científica de falar placa bucal, mas é a placa bacteriana que acumula na boca. É uma estrutura organizada. Com o tempo, ela pode, inclusive, ser calcificada, né? E aí se torna o tártaro. Né? O biofilme que se acumula em cima do tártaro depois, que ele se torna uma superfície rugosa, ele vai causar problemas de gengiva, levando à perda óssea. E nós temos também o biofilme que é cariogênico, que vai levar à cárie, que está relacionado ao consumo de açúcar e hábitos de higiene bucal. Entendi. Eu posso dizer, a grosso modo, que se não fazer a escovação correta, a sujeira fica na boca? A escovação correta, você consegue controlar o biofilme, você desorganiza esse biofilme e novamente ele vai se reorganizar. Não dá tempo dessa placa trazer doença ao paciente, se ele fizer a escovação de forma correta. Tá. E a escova, doutora, a gente troca a cada quanto tempo? Então, o indicado é trocar a cada 3 meses ou após uma infecção viral, uma gripe, um resfriado. É importante que o paciente realize a troca da escova. Porque a bactéria fica na escova? Fica na escova e aí você acaba recontaminando, né, com a doença. É importante que o paciente observe sempre a forma da escova. Se ele sentir que as cerdas perderam a forma, estão começando a ficar mais abertas, né, significa que está na hora de trocar também. Entendi. Se o paciente abre muito a escova, estraga muito a escova, significa que ele está imprimindo muita força durante a escovação. Aí a gente precisa de ter uma análise individualizada em relação à prescrição também da escovação do paciente. E a questão da escova, porque a escova tem vários tipos e preços, né? Às vezes a pessoa vai falar, não, eu vou comprar mais cara, que é melhor, mas nem sempre é assim. Nem sempre. A diferença que nós temos hoje no mercado é o advento da escova elétrica. A escova elétrica, ela realmente tem um benefício para o paciente. Quem puder investir, é indicado investir, a gente tem evidência de que a escova elétrica ela controla mais a placa bacteriana, você consegue uma eficiência melhor de higiene bucal, então é um advento a mais que você pode ter para melhorar o seu controle de higiene. E isso é prescrito sempre de forma individualizada. Quanto custa em média uma escova elétrica? Uma escova elétrica excelente é em torno de 450, e aí você compra depois só os refis, aí custa R$20.
e você troca de 3 em 3 meses esses refis, são as escovinhas. Então seria um investimento. Isso, mas a minha última durou 10 anos. Não é um eletrodoméstico que perde, né? Um eletroportátil que vai se perder muito rapidamente. Então, é um investimento que dá realmente benefício. É recomendado. Paciente que tem muito acúmulo de tártaro, tem paciente que tem essa tendência, né? Ele sente, a escova elétrica, ela é fantástica para esses pacientes. A maioria realmente tem um controle muito bom após começar a utilizar a escova elétrica. Perfeito. Agora, doutora, não é só escovação, né? Tem o fio dental também, né? Sim. Quantas vezes por dia? Então, eu sempre falo para o paciente para ele tirar um momento do dia para fazer a escovação de forma perfeita, prestando atenção no que está fazendo. Que na correria do dia a dia, escova mais ou menos e vai Escova embora. rápido, não dura os 2 minutos, que é o tempo recomendado para escovação. 2 minutos escovando. 2 minutos. Com que calma. Com calma, prestando atenção no que está fazendo. Então, o fio dental, o problema é a pessoa escova olhando outra coisa. Eu conheço gente que está escovando dente pela casa, fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí não está prestando atenção. Não dá, né? Aí nós temos, por exemplo, áreas, na arcada inferior, a língua ocupa essa região. Né? A língua ocupa essa região. Então, se você está escovando sem olhar, a língua ocupa e a escova não chega lá. Aí é uma área onde acumula tártaro, onde causa perda óssea, acaba tendo realmente um acúmulo ali, uma inflamação gengival. Então, se você não para olhar, você não tem certeza que você escovou perfeitamente. Então, pelo menos, no mínimo, uma vez ao dia, escovar, tirar aquele momento para você, para escovar prestando atenção. Mas a escovação recomendada é 3 vezes ao dia, de forma bem executada. Tá. O fio dental é indispensável, né? Para a gente pensar no fio dental, geralmente a gente não pega um pedacinho pequeno de fio dental. A gente usa um pedaço grande e a dica é enrolar num dedo da mão e depois enrolar o resto no outro dedo da mão. Aí trabalhar com o indicador e o polegar como se fosse uma pinça. Assim você consegue passar no dente de forma a abraçar a estrutura. Você consegue abraçar a estrutura do dente. Se os seus espaços dentários forem muito afastados, o fio dental fica sambando e aí não é efetivo. Para isso, nós temos a indicação da escova interdental, que é um tipo especializado de escova, né, delicado, e você pode dobrar ela, você consegue dobrar ela na posição que você quer para você utilizar no espaço interdental. Né? Paciente que tem mania de palitar o dente, um jeito que a gente tem de tirar, e palito não é para dente, é para comida, o jeito de tirar é a escova interdental, acaba removendo essa necessidade. O paciente fica aliviado, porque ele já está acostumado com aquele hábito. Por isso que eu falo que a prescrição é individualizada, né? Interessante. Doutora, chegaram perguntas aqui, inclusive envolvem crianças, porque a gente fala de adulto escovando o dente, mas a criança é um desafio, né? É desafio. A gente tem até imagens aí de telespectadores nossos. Pode colocar a imagem do Martin, de 6 aninhos, escovando dentes. Uma gracinha, ele tá diante do espelho, quer ver? Vai rodar agora. O Martin todo bonitinho, de pijama, tem 6 aninhos, escova dente direitinho. Olha lá ele, olha lá, doutora. Ó. Aí a mãe pergunta, você gosta de escovar? Ele fala, sim, olha lá. Olha lá, cheio de pasta de dente, mas está fazendo o serviço direitinho, né, doutora? Olha lá. Sim, é importante para a criança a gente avaliar a quantidade de pasta, que é bem pouquinho, né? É praticamente o tamanho de um grão de arroz ou de um grãozinho de feijão que coloca. Só, doutora? Só. Não enche a pasta? Não é igual na propaganda, é pra gente gastar mais pasta. Só um pouquinho. Aí, só um pouquinho de pasta e o paciente, para criança, a gente indica esse método de fones, que é o método da bolinha, né? Para o paciente ir, aos poucos, evoluindo na questão motora. E o hábito a gente inicia em casa, realmente o paciente vendo o pai e a mãe escovar. Ele vai vendo e vai criando, vai se tornando um hábito. E a boca limpa, o paciente se acostuma com a boca limpa. Eu pego pacientes que não tinham noção do que é realmente uma boca limpa, os dentes polidos, porque ninguém nunca chegou e explicou. Então, se você acostuma desde cedo, o dia que ele tiver algum problema, ele vai logo perceber. Tá, e a pergunta, doutora, é o seguinte, a Jussara Costa, lá de Nova Almeida, na Serra, pergunta o seguinte, quantas vezes ao dia eu posso escovar os dentes do meu filho que tem 4 anos e tem uma escova ideal nessa idade? 4 anos, existe uma escova que tem uma proteção para não ter engasgo, né? E a escova menorzinha para você conseguir escovar. Você pode escovar 3 vezes ao dia.
a pasta com flúor, 1000 ppm, na quantidade pequena, tamanho de um grãozinho de arroz. Tá. Inclusive, a questão da pasta ela é importante, né? A doutora estava conversando comigo aqui, porque existem vários tipos de pasta de dente, né? Sim. E criança gosta daquela com gostinho de sabor de bala e de tudo. bala Tem e várias, tudo, né? Ela é ruim? Ela é boa? Tem que trocar com que idade? Então, o problema de deixar essa pasta exposta é o paciente vir a ingerir a pasta. Aí é um outro problema, ele pode ter uma intoxicação, né, dor de barriga e tudo por conta da ingestão. Mas se tiver controle, não tem problema nenhum ele usar esse tipo de pasta, desde que tenha a quantidade recomendada de flúor. Né? A gente não, a partir do momento que o paciente tem dentes na cavidade bucal, ele deve ser utilizado o flúor para evitar a cárie. Toda pasta tem flúor? Não, existem pastas sem flúor no mercado e existe uma tendência hoje de algumas áreas de pesquisa, né? Alguns colegas que acabam removendo o flúor, mas não é indicado por todos os consensos de pediatria, da odontologia. A gente sempre utiliza o flúor para o controle de saúde bucal. Entendi. Olha só, a gente tem a participação de outro telespectador, que é o José Arthur, que tem 8 anos. A mãe dele, inclusive, ajuda na escovação. Lá, ele escovando o dente em casa. E a mãe, a Gabriela, chega e ajuda também um pouquinho. É importante a participação dos pais, assim, para que o filho tenha uma escovação boa, doutora? Sim, até os 12 anos de idade, a gente deve estar realizando a escovação supervisionada, né? Pelo menos uma vez ao dia, né? O paciente vai crescendo e tudo, pelo menos uma vez ao dia a gente checar se o paciente está fazendo a escovação adequada. Tá. Chegou uma pergunta interessante aqui, que envolve a questão de sangramento na gengiva. O Samuel Santa, de Conquista Vitória, pergunta: com relação ao sangramento na gengiva, é normal? Toda vez que eu escovo o dente eu tenho esse problema. Então, Samuel, você deve procurar um dentista para avaliar, porque a gengiva não sangra, a gengiva saudável não sangra. Se você machucar a gengiva e ocasionalmente ela sangrar, tudo bem. Se está sangrando é porque você tem inflamação, e a gente precisa de remover essa inflamação para conseguir controlar ali e não ocasionar perda óssea. Como que remove essa inflamação, doutora? Através dos procedimentos de limpeza mais profunda. Quem realiza isso ou é o cirurgião dentista clínico geral ou o especialista em periodontia, que é a minha área de atuação. Né? Então a gente tem que tirar o cálculo e o tártaro, que às vezes está por dentro da gengiva, deixar aquela superfície lisa e polida para a gente ter uma tendência ali, uma cicatrização adequada e tirar o paciente do quadro de doença, chegar no quadro de saúde, né? Quando o paciente está saudável, ele não tem sangramento. Doutora, a gente vê até assim, eu estava com uma inflamação na boca e deu até miocardite, né? Sim. É muito grave essa situação, que muitas vezes a pessoa vai falar, não, escovar dente acho que é uma coisa básica que deve ser feita de qualquer jeito, mas há doenças mais graves que também começam pela boca. Sim, a gente já tem evidência científica robusta, né, da associação de doença periodontal e algumas doenças médicas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o diabetes tem a relação com a inflamação gengival. E dificilmente a gente recebe indicação do endocrinologista para controle, né, da questão gengival. Eu consigo controlar a glicemia do paciente controlando a doença gengival, a inflamação gengival. Sabia não, interessante. E assim, o controle é bidirecional. Se o paciente tem um melhor controle glicêmico, eu vou ter um menor sangramento. Então, nisso, assim, esse ramo da odontologia a gente chama de medicina periodontal. É a área onde você vai estudar a relação da doença gengival com as outras doenças do corpo. Uhum. É uma área de estudo lindíssima e tudo, só que eu vejo que existe falta de conhecimento realmente e a questão de as pessoas realmente não têm conhecimento em relação a essa relação. Aí envolve também agora a pergunta de outra telespectadora, a Laura Martins, de Marechal Floriano. Obrigada, viu, gente, pela participação. A gente adora quando vocês participam. Qual frequência eu devo procurar um dentista para fazer uma limpeza profissional? Então, a pesquisa mostra que a cada 6 meses. A cada 6 meses é o suficiente para a gente ter o controle, eu vou ter menos índice de cárie, menos lesões de perda óssea se o paciente vier a cada 6 meses no profissional. Olha só, gente, 2 perguntas interessantíssimas. Sandra Rezende, de São Pedro Vitória, fala o seguinte: os primeiros dentinhos da minha filha nasceram, a pediatra sugeriu enrolar
uma gaze no dedo, umedecer só com água e fazer a limpeza. Isso já é eficiente? Não, o ideal é a gente utilizar já a pasta de dente com flúor numa quantidade de 1 grãozinho de arroz. 1 grãozinho de arroz, hein, Então, gente? é bem pouquinho. Bem pouquinho. E a Adriana Cardoso pergunta, minha filha tem bruxismo, notamos um desgaste nos dentes dela. Existe alguma pasta específica para bloquear esse desgaste? Então, o Pergunta bruxismo, de milhões, né? Porque a o pasta de dente que bruxismo, bloqueia, né? Existem pastas que têm a capacidade de remineralizar. A pasta que eu trouxe é essa, né? Que tem alguns produtos à base de cálcio que diminuem o efeito erosivo, principalmente da dieta. Da dieta, porque ácidos como suco de frutas ácidas, limão, eles causam uma destruição do tecido dentário. E aí tem pastas de dentes que vão ajudar a diminuir essa perda. Né? Mas no bruxismo, a perda ocorre por desgaste, por atrição. Então, o paciente precisa de tratar o bruxismo, precisa de um atendimento especializado. Coloca né? uma placa, né, no dente. Uma placa. Na criança, geralmente, precisa de uma avaliação em relação ao sono, né, a ansiedade, para conseguir. Tem que tratar realmente a causa do bruxismo para diminuir. Se o paciente apresenta sensibilidade, que é o paciente, às vezes, desgasta tanto o dente, que expõe a dentina e chega perto da polpa, são pacientes que às vezes têm dor. É uma criança que não vai tomar um sorvete, que vai sentir dor. É triste. Aí essa criança, a gente pode prescrever a pasta de dente, aí vai ser indicada para ela, com produtos que vão bloquear a resposta neural da dor, né? E vão fazer o fechamento desses canais da dentina que ficam expostos. Então, aí tem a pasta específica para paciente não ter sensibilidade. Mas o bruxismo ele deve ser tratado independente da pasta de dente. Perfeito. Doutora, olha a pergunta que excelente que chegou aqui, a Rayane Mota, de Terra Vermelha. Clareamento dental pode danificar os dentes? Com qual frequência pode ser feito? Então, o clareamento realizado dentro de consultório, né, com a supervisão odontológica, ela não ocorre dano claro que bem executado, né, não ocorre dano ao esmalte. Né, porque existe um momento em que a cor estagna, o dentista ele é um profissional treinado para saber quando a cor vai estagnar, e aí nesse momento é feito ali um polimento daquela área e para-se o clareamento. Geralmente o paciente que faz o clareamento de consultório, às vezes é associado ao caseiro, mas sempre sob supervisão. Ele faz ali um controle de clareamento anualmente ou a cada 2 anos. Eu tenho um paciente que a cada 5 anos faz um controle do clareamento. Não precisa refazer todo o clareamento novamente, já é o suficiente. Entendi. Doutora, a gente já está quase acabando a nossa entrevista, mas dá tempo de dar umas dicas gerais. Alguma coisa que às vezes a gente não falou aqui, que é muito importante, bem breve, por favor. Então, é muito importante consultar o profissional para saber onde você está falhando na escovação e saber como melhorar. Para o paciente idoso, o paciente idoso às vezes tem muita dificuldade de escovação por questão de não conseguir fechar a mão. É interessante levar a escova ao dentista, prescrever para esse paciente uma escova elétrica, porque tem um cabo mais grosso, ele consegue fechar a mão, e às vezes adaptar a escova para ele conseguir escovar. Então a gente pode adaptar, engrossar o cabo da escova com guidão de bicicleta, a gente coloca uma silicona lá e adapta a escova, aí o paciente idoso consegue escovar. Tá. Muito obrigada, doutora. Tinha que ser breve mesmo, que o nosso tempo está encerrando. Obrigada pela sua participação.